ele nem traz no texto o termo eutanásia, né? Não? Não, é muito mais uma história de 5 amigos, né? História de 5 amigos, sendo que um deles, numa certa época, descobre uma doença muito grave, né? E Uhum. quando essa doença viesse a se manifestar nele com mais força, a reta final de vida desse personagem, no caso o Fernando, Sim. seria marcado por muita dor e sofrimento, né? E ele não queria isso, né? Ele era um cara bem resolvido, em termos de vida, assim. Ele não queria encarar essa reta final de vida dele desse jeito. E aí Uhum. ele pede para os amigos, ó, meus amigos, eu tô com tal problema de saúde, quando essa doença aparecer com mais força, minha reta final de vida vai ser complicada, e eu queria que vocês, no momento que eu não tivesse mais condições de ter uma vida digna, vocês interrompessem isso, cometessem, puxassem a tomada, algo assim. Uhum. Claro, a história é um pouco mais complexa do que isso, né? Não dá para esquecer que o nome do livro é O Clube da Morte, daqui a pouco. É, porque é o clube, né? Mas daí eu vou Desses deixar. 5 amigos. Mas daí eu vou deixar essa dúvida para quem quiser adquirir o livro e tomar contato com a Isso. trama e. Tá, e com o tema especificamente, tu pode e quer falar sobre porque tu tomou contato com ela e isso te induziu a escrever sobre, né? Olha, Gustavo, tô com, Ricardo, é que na realidade pensando depois de eu ter escrito, né, Isso, aham. durante o processo de escrita, Às vezes fica escondido, né? eu Às só vezes. queria, só queria escrever uma história, não tinha. Isso. Mas depois que eu escrevi, depois que as pessoas foram tomando contato e foram me perguntando, aquilo que eu consigo responder assim é um pouco de uma crítica, né? Nós somos das ciências sociais, né? Nós somos Uhum, sociólogos, né? Então a gente uhum, tem essa uma coisa natural da nossa área é um pouco de crítica, né, à dinâmica social atual, né? uhum, Em que as pessoas estão muito mais envolvidas em adquirir bens materiais, em ter do que ser, né? E quando vê o tempo passa, né? Quando vê o tempo passa, a gente deixa, a gente não, talvez nós não, mas uma boa parte das pessoas deixa em segundo plano, né? Convívio com família, com os amigos. Então é um pouco de crítica, assim, de uma forma indireta, né? Porque eu acredito que a morte, nada tem mais poder do que a morte para nos fazer repensar a vida, né? uhum, A, a tomada de consciência da nossa finitude, ao menos enquanto pessoas, digamos, vivas, encarnadas aqui na Terra, digamos assim, sem entrar na esfera religiosa, a tomada de consciência disso, morreu um amigo teu, um familiar teu morreu, isso nos ajuda a refletir sobre a nossa própria vida, né? De que, uhum, se eu morresse amanhã, eu já teria cumprido, como é que foi minha vida? Eu consegui ter um convívio próximo com minha família, com os meus amigos, com meus filhos, eu consegui cumprir minha missão aqui ou fica. Então acho que a morte tem esse poder. Na realidade, nada tem mais poder, na minha opinião, do que a morte para isso, né? uhum. Porque infelizmente, agora a questão da Covid também, eu perdi amigos, né? Perdi uma amiga minha da minha primeira faculdade, que na época que ela pegou Covid não tinha vacina ainda, uma mulher, mãe de filho, um filho pequeno, casado, um pouco mais nova que eu, Puxa na vida. faixa dos 40 anos, pegou Covid, lutou uns 2 meses no hospital e veio a falecer, né? Uhum, Então aí quando as pessoas próximas a nós morrem, né, eu acho que isso tem um poder muito muito forte, né, de nos fazer repensar a nossa vida, né? Então foi uhum. isso assim, um Então pouco, um foi pouco, um isso que pouco foi. dessa crítica assim, e pensando depois de ter escrito o livro, claro, né? Um pouco dessa crítica assim, esse nosso modo de vida, de estar sempre correndo, sempre em busca da aquisição de bens materiais, em busca Uhum, de ter algumas experiências, prazeres, viagens, e quando isso, só que isso envolve, né? Envolve nossa dedicação, às vezes de forma extremada, ao trabalho, a você uhum, adquirir, vou abrir um negócio porque eu preciso ganhar mais, para poder viajar, para poder ter um carro super uhum, massa, poder ter um mega apartamento. E uhum, às vezes não é tão necessário isso, às vezes o convívio, uma vida um pouco mais simples, mas que te possibilite convívio com os amigos, com a família, com o que realmente é importante, uhum, ou usufruto de prazeres teoricamente mais simples, né, que não são simples, né, mas uhum, isso é algo importante. Então o livro, ele é basicamente isso, assim, né, ele é basicamente um pouco, porque as pessoas do livro, né, os personagens são pessoas uhum. bem-sucedidas e que em dado momento ocorreu essa reflexão com eles, né. Então tu acha que essa vida corrida, que tu não aproveita as coisas, poderia ser um tipo de eutanásia? Da própria vida bem vivida? Pode ser, Ricardo, pode ser Eu um tô ponto. pensando junto, tô Pode, viajando, pode né? ser um ponto de vista, né? Porque viver é relativo essa questão. Uma pessoa pode viver 90 anos e não ter vivido. Daqui a Uhum, pouco uma pessoa viveu 30 e curtiu muito mais a vida, uhum, aproveitou muito mais, deixou muito mais no mundo.
a ser lembrado que é uma pessoa que viveu 90, 100 anos de uma forma apagada, né? Pode ser visto, né? Com certeza. Tá, agora vamos. Agora que tu já divulgou bastante livro e que muito bom. Vocês viram, né? Interessantíssima a temática e os personagens. Mas eu queria ver contigo com a questão da arte. Porque tu é um artista que também músico e também escritor. Como é que tu definiria a arte pra ti? Não é uma definição acabada, porque nunca vai ser, né? Mas o que tu acha aí? Como tu, Adriano? Olha, Ricardo, eu não tenho propriamente uma definição, assim.